Boa noite. O frio ainda já começou a pegar o pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu já me sinto em casa, então eu não preciso me apresentar, né? Se você não me conhece ainda, pergunta para alguém que está aqui na igreja, porque fica mais fácil depois, né? Então, na verdade, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui na igreja, né? O convite de Cleidemir é sempre uma responsabilidade, né? Cuidar das ovelhas dele e ainda mais, não só cuidar, mas pregar aqui não é fácil, né? No sentido de que eu não posso falar alguma coisa errada, senão meu telefone toca segunda às 7 horas da manhã, né? E aí, pô, Vilmar, você falou, né? Tal coisa lá, não podia ter falado isso. Mas é sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande de estar aqui e compartilhar algumas das coisas que Deus tem me instigado e me incomodado quando eu particularmente estudo e leio a Bíblia, né? E hoje eu queria falar sobre um assunto que muitas vezes nós lemos aqui a passagem e não e temos uma outra perspectiva, não uma outra perspectiva, mas um fato especificamente ele nos chama mais atenção do que outro. E eu queria, na verdade, mudar, quem sabe, a nossa visão sobre o fato que a gente vai ler, né? E o que a gente pode aprender sobre isso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do versículo 17. João é fácil de achar. João 11, versículo 17. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E essa narrativa é uma narrativa muito interessante, porque quando nós vamos estudar sobre a morte de Lázaro e começamos a nos ater aos detalhes dessa história, qual que é o grande fato sobre a história da morte e ressurreição de Lázaro? É a morte e a ressurreição de Lázaro. É a capacidade ou o milagre que Jesus executa ao ressuscitar Lázaro morto há 4 dias. E essa é a grande, esse é o grande fato que nós vemos no texto. E aí, se nós formos olhar a narrativa, Jesus vai lá e fala: Lázaro, venha, saia. E aí Lázaro, né, sai. E então, quando a gente olha esse texto, é isso que chama a atenção. Mas eu quero que você olhe para esse texto e observe principalmente no versículo 25 e 26, que aí está a chave de toda essa história. O versículo 26 e 25 aponta uma que nós chamamos de eu sei
eu não sei em inglês isso, self-understanding. Como que seria isso em português? Autoconhecimento. Um autoconhecimento, obrigado. Um autoconhecimento de que Jesus é sobre ele mesmo, né? Ou ele estava falando sobre ele, tá? E esse autoconhecimento, essa afirmação é uma das 7 afirmações que Jesus fala sobre ele no Evangelho de João, né? Então, Jesus fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é uma das 7 frases que Jesus usa no Evangelho de João, falando, eu sou. Ele também fala no Evangelho de João, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, entre outras. Mas essa, talvez, para a cultura judaica da época, seja a mais forte de todas as afirmações que Jesus faz sobre ele mesmo. E por que isso? Porque sim, a cultura judaica da época acreditava em ressurreição, assim como o texto diz. Acreditava aonde? No dia final, ali como diz, no último dia, como a própria Marta e Maria acreditavam. Então era uma crença comum a ressurreição, né? E a ressurreição, é engraçado que o judeu só acreditava que uma pessoa passou pelo processo de ressurreição se ele estivesse morto há mais de 3 dias. Então, se uma pessoa morreu, no 4º dia ressuscitou, então realmente essa pessoa ressuscitou. Porque entre os 3 dias, pode ser que a pessoa estivesse ali num coma, numa doença. Então a morte para o povo judeu, era considerada a partir somente do 4º dia, a partir do 3º dia, né? Começando no 4º dia. E é claro que você já está fazendo a associação na sua cabeça com a morte de Jesus Cristo. Porque Jesus ele ressurge, né, no 3º dia e não no 4º dia. Mas isso é uma outra coisa. Mas fato é que, sim, essa era uma crença, a ressurreição era uma crença muito comum nessa época para os líderes judeus. Mas o ponto principal desse texto, e eu tenho um desafio para você, não é simplesmente acreditar de que Lázaro ressurgiu, sim, ressuscitou. Sim, Lázaro ressuscitou. Mas o foco que eu peço para você ter a partir de hoje nesse texto é essa afirmação que Jesus faz sobre ele mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. E o engraçado é que Marta, quando vai conversar com Jesus, ela está desapontada. Ela está desapontada porque o seu irmão morreu? Não. Sim, ela está chateada porque o seu irmão morreu. Ela está triste, com certeza, porque o seu irmão morreu, mas ela está chateada com quem? Com Jesus. Por quê? Porque ele não foi antes, certo? Se você for ler o texto anterior, Jesus foi chamado antes. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente. E Jesus falou, Lázaro está doente. Então vamos para a Judéia. Não, mas espera aí. Lázaro está do outro lado. Não, vamos para a Judéia. Então, Marta estava decepcionada com Jesus. E essa decepção fez com que Jesus, possibilitou que Jesus falasse sobre si mesmo. Fala, Marta, eu sei que você está decepcionada comigo. Eu sei que você está triste, eu sei que você deve estar até brava comigo, porque eu não vim antes. Mas eu queria dizer uma coisa, eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que nós precisamos entender. Cristo é a ressurreição e a vida. E quando eu digo ressurreição e vida, eu pergunto para vocês, que tipo de vida Cristo é? E que tipo de vida Cristo dá? Essa é uma pergunta perigosa. Essa é uma pergunta que muitos de nós não sabemos responder.
Porque vocês podem simplesmente cair no fato de falar assim, olha, Jesus nos dá a vida eterna. Essa é a mais, né, fácil, é aquela que vem em primeiro lugar. Que tipo de vida? A vida eterna. Tudo bem, é a vida eterna. Essa é a primeira resposta que eu tenho para você. Mas a pergunta é, o que é a vida eterna? A vida eterna não é simplesmente uma substituição do mal, do corrompido, pelo incorruptível. Ela não é simplesmente isso. A vida eterna, ela é uma substituição daquilo que é temporal para aquilo que é não temporal. E isso, às vezes, para nós é difícil. Porque nós, humanos, somos extremamente temporais. Então, agora você sabe que em determinada época do ano você já pode tirar a sua bota, o seu casaco, porque vai fazer frio. Abril, maio, você já começa a se preparar para o verão. Então, nós somos temporais. Para você que tem crianças, você sabe que, não, sapato de criança lá, sei lá quanto tempo dura. Sei lá, 6 meses, nem isso às vezes. Compra um sapato, sabe que daqui a 6 meses, 8 meses já não serve mais, porque a criança cresceu. É temporal, então nós somos temporais. Dias, noites, estações do ano, décadas, é temporal. E é engraçado que essa temporalidade, essa vida que nos dá, é uma transformação absoluta, não somente de nós como pessoas, mas simplesmente de nós como essência. A vida física, ela cede um lugar para a vida eterna. E isso vem mediante a transformação absoluta do nosso ser. Quando Jesus nos dá a vida eterna, o que muda não é somente a temporalidade, não é somente o fato de que um dia estaremos com Deus na glória. Não é somente isso, mas muda o nosso ser, muda a nossa compreensão de mundo, muda a maneira como nós vemos, recebemos e interpretamos e como nós reagimos às coisas. Isso é a vida eterna. Conheço um amigo que fumava 3, 4 maços de cigarro por dia, viciado. Parecia uma Maria Fumaça, pessoa. Se olhava, tinha uma fumaça em volta dele. Estava fumando, o tempo inteiro fumando. E um dia ele me deu carona e ele falou, Vilmar, você sabe como eu me converti? Eu estava fumando, perdido na vida. E o poder de Deus na minha conversão foi tão grande, que no mesmo dia em que eu me converti, eu tive nojo de cigarro. E cigarro, gente, é químico. É uma dependência química. Nicotina é uma droga. Essa é a transformação de Deus. Não é lá. É lá. Não é lá somente, mas é aqui. É a maneira como eu vejo. É a maneira como eu reajo. A transformação de Deus, é aqui. É na caixinha. Não porque o que tem dentro da caixinha, mas o que essa caixinha representa. Porque você entende que essa caixinha tem um significado. Senão seria doação por doação. Senão seria sapato por sapato, meia por meia. Mas não. É a transformação absoluta do nosso ser, de como nós vemos as coisas, de como nós interpretamos. E Cristo faz com que a nossa percepção do mundo seja diferente. Outra coisa, o que é a vida que nos dá, a vida que Deus nos dá. Nós, povo de Deus, participamos da plenitude do Pai.
E essa plenitude de Deus é a mesma plenitude do Filho. E o que é ser pleno? O que é ser pleno em Deus? É conhecer a Deus. Quer ser pleno em Deus? Conheça a Deus. E como você conhece a Deus? Lendo a Bíblia, estudando. Infelizmente, ou felizmente, não sei, pelo fato, nós vivemos numa cultura, ou nós vivemos não, mas nós viemos, desculpa, essa é a melhor expressão, de uma cultura onde as emoções são muito fortes. Nós vivemos praticamente por emoções, né? Nós, brasileiros, nós somos emotivos. E não adianta falar que é italiano, não. Nós, brasileiros, somos emotivos, né? Nós reagimos, nós ficamos bravos muito fácil, nós ficamos felizes muito fácil, né? Nós somos emotivos, muitas vezes somos guiados pelas emoções, né? E o fato é de que essas emoções, e muitas vezes a gente acha que essas emoções nos levam a conhecer a Deus. Então é muito comum você ouvir pregadores que falam assim: você precisa experimentar a Deus. Então você precisa, é como se o conhecimento de Deus viesse através de uma experiência mística, né? Então é uma coisa mística, uma coisa espiritual. Queridos, não é assim. Me desculpe. O conhecimento de Deus vem pela leitura de sua palavra. O conhecimento de Deus vem por uma vida de oração. O conhecimento de Deus vem através de leitura, de boas leituras. Esse é o real conhecimento de Deus. A experiência não é conhecimento de Deus. A experiência vai mexer com a sua emoção. Vai deixar você chorando. Mas isso não é conhecer a Deus. Eu não estou falando que isso é ruim ou isso é bom. Mas cuidado. Conhecer a Deus é através da Bíblia. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Quer ser pleno em Deus? Leia a Bíblia. Mas eu não sei como ler a Bíblia. Tudo bem, meu amigo. Você não sabe? Está aqui, ó. Eu vi hoje aqui, ó. No boletim da igreja tem a leitura lá. Não tem a leitura? Para você ler todos os dias. Leia a Bíblia. E aí mais perguntas surgirão. Eu, uma vez, no nosso segundo ano de casamento, eu e minha esposa fizemos um pacto. Provavelmente muitos aqui são casados e já fizeram esse mesmo pacto. Espero que tenham feito. Vamos ler a Bíblia juntos. Já fizeram isso? E nós lá em casa fizemos. Vamos ler a Bíblia juntos. E aí começamos. Gênesis 1. Beleza. Gênesis 1. Beleza. Começamos. Mas já ficaram aquelas 5, 6 perguntas em Gênesis 1. Né? Deus criou o céu e a terra sem forma vazia. Primeira pergunta. Mas pulamos até chegamos em Gênesis 5. Gênesis 5. Chegamos lá. E as filhas dos homens se encontraram com os filhos de Deus, aí surgiram os nefilim. Já devem ter ouvido essa. Aí falou, não, isso aqui já não dá. Aí paramos. E aí a gente começou a estudar com comentários bíblicos lá. E o engraçado é que quanto mais curiosidade a gente tem, quando a gente vai lendo, eu não sei quanto a você, mas quanto mais eu vou lendo, mais curiosidade eu vou tendo. E às vezes, em vez de mais respostas, eu vou tendo mais perguntas. E conhecer a Deus é isso. Perguntas que vão me levar a outros lugares, a outras partes da Bíblia que vão responder essas perguntas. E isso vai me fazer ser pleno em Deus. Não é uma experiência espiritual, mas o sentimento, ele vai vir como resposta ao seu conhecimento. Primeiro você conhece, depois você sente. Terceira coisa, a vida que ele nos dá. A vida eterna é uma modalidade de vida, é um modo de vida. E não é simplesmente uma vida sem fim. A vida eterna não nos faz imortais. Ou seja, eu não vou viver sei lá quantos mil anos. Mas a vida eterna é o modo de vida que está além da temporalidade mortal.
João 3,15. João 3,15. João 3,15 fala assim. Vou começar do 14, desculpa. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Do que João estava falando aqui? Ele estava comparando, então, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho ele precisa ser levantado. E através desse levantamento do filho é que nós temos a vida eterna. Ou seja, não existe vida eterna sem o quê? A cruz. É disso que João está falando aqui. Olha, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem tem que ser levantado. Porque faz parte do processo da vida de Jesus morrer na cruz. Para que Cristo veio? Para realizar milagres? Sim, também. Para curar pessoas doentes? Sim, também. Para acalmar os corações de Marta e Maria? Sim, também. Mas Cristo veio para que nós pudéssemos ter vida eterna. Cristo veio para morrer na cruz. Infelizmente, e aí eu vou lembrar a nossa cultura brasileira de novo. Não estou falando que a cultura brasileira seja uma coisa extremamente ruim, eu não quero que você saia dessa noite pensando isso, mas eu quero que você reflita sobre isso, como nós enxergamos o mundo, né, através dos nossos olhos culturais. Eu já ouvi muitos pastores, e não são poucos, muitos pastores que falam assim em suas mensagens: olha, aquela cruz em que Cristo morreu era para você. Era para você estar lá. Já devem ter ouvido alguns pastores. E eu queria dizer para você, meu querido, que aquela cruz não era para você. Não existe nada que você possa fazer se não fosse Jesus para você conseguir a sua salvação. Aquela cruz era para Cristo. Ele foi mandado para o mundo para morrer na cruz. E através daquela cruz, nós podemos ter a vida eterna. Através daquela cruz, o nosso entendimento de mundo muda. Através da cruz, através do sangue derramado da cruz, nós participamos de uma eterna comunhão com o Pai. Através da cruz. Não estaríamos aqui se não fosse a cruz. Não faria sentido nenhum a nossa fé se não fosse a cruz de Cristo. Não era para mim, era para Ele. E por isso eu sou eternamente grato. A salvação é gratuita, mas foi dolorosa. A quarta coisa que a vida, e que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. A quarta coisa é que a imagem de Cristo, ela é formada em nós. Deus literalmente duplica em nós o seu Filho. Na igreja de Antioquia, foi a primeira igreja em que aquele grupo de judeus rebeldes foram chamados de cristãos. E é engraçado, se você for analisar a palavra cristãos no grego, literalmente significa mini-cristos, ou seja, miniaturas de Cristo. E é engraçado mais ainda de que eles não se intitulavam cristãos. E o texto na narrativa fala assim, olha, eles foram chamados cristãos. Ou seja, a igreja
foi chamada de cristã. Isso significa que a imagem de Cristo era tão forte naquela igreja. As atitudes das pessoas eram tão fortes naquela igreja. O sentimento de comunidade, de dar a vida ao outro, era tão forte naquela igreja que lembrava um homem da Galileia, que lembrava um profeta que veio há um tempo atrás. Eles lembram a Cristo. Eles são mini-cristos. Eles são cristãos. A imagem de Cristo tem que ser formada em nós. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é ressurreição. Ele é vida. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8. Vou ler a partir do 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho. Qual é o propósito da nossa vida, se não sermos conforme a imagem do Filho? Sermos a imagem de Cristo formada em nós. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, a vida que Cristo nos dá. O Espírito de Deus colocado em nós, o Espírito Santo de Deus colocado em nós, nos conduz de um estágio de glória para outro por toda a eternidade. Nós somos transformados diariamente. Ser cristão é ser transformado diariamente. Grandes são os desafios das nossas vidas. A grande verdade, querido, é que muitas vezes, inclusive eu, passamos a semana, em algumas ocasiões, nem lembramos que Deus existe. E às vezes, quando lembramos, oramos, nem sabemos se Deus está ouvindo, oramos com uma esperança assim, espero que Deus esteja ouvindo essa minha oração. Porque às vezes esquecemos o que é ser cristão. Ser cristão é ser transformado de glória em glória. De um dia para o outro dia. E assim para toda a eternidade. Essa é a vida de que Deus nos dá. Cristo é a ressurreição dos mortos. Mas também Cristo é a vida dos vivos. Quer ter sentido em sua vida? Cristo é a resposta. Eu vou dizer uma coisa que eu estava ali sentado e eu senti, né, uma coisa que me veio à cabeça e fala assim, nós não estamos aqui no fundo para uma vida melhor. Deus não te trouxe aqui somente para você ter uma condição de vida melhor, porque estava ruim no Brasil, vamos fugir e tal. Deus te trouxe aqui para transformar vidas. Deus te trouxe aqui para ser vida na vida de pessoas. Talvez você tenha uma condição de vida que às vezes era até pior do que você tinha no Brasil. Às vezes você tinha uma casa pior do que você tinha no Brasil. Às vezes aqui você não tem carro, no Brasil você tinha 2 carros, não sei. Por quê? Porque você está aqui para ser vida na vida de outras pessoas. Cristo, depois dessa discussão com Marta,
Marta desapontada com Jesus, porque Jesus estava atrasado. E quantas vezes nós somos assim, né? Deus não faz nada. Estou precisando do milagre agora. Que não é o tempo de Deus. A resposta de Deus acontece quando Ele quer. Deus faz as coisas como Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele não precisa da sua autorização para fazer nada. Me desculpe. Deus simplesmente decreta a sua vontade. Ele é soberano. A soberania dele está além da nossa compreensão. Cristo é eterno. Ele já estava lá quando nós nascemos, estará lá quando nós morremos. Cristo foi vitorioso sobre a morte e o sepulcro. E por ele ser o príncipe da vida, essa vida, ela nos vem como sentido absoluto. Cristo fala, eu sou a ressurreição. Aquele que confia em mim, ainda que tenha morrido, viverá, será ressuscitado. Eu sou a morte. Aquele que vive, confia em mim, jamais morrerá, mas viverá com existência eterna, numa união inquebrável comigo, que sou o príncipe da vida. É isso que Jesus está falando. Não é sobre essa vida aqui, é sobre a vida com Ele. A nossa perspectiva deve ser sobre a vida com Ele. Jesus Cristo é a vida no sentido absoluto, tanto no espírito como do corpo. Não há morte para nós. Não há morte para nós. Há vida. Nós, indivíduos, jamais seremos transformados em outro aqui. Muito pelo contrário. Eu vou ficar mais velho com o tempo. Por mais que eu faça plásticas, uma hora vai acabar. Eu vou ficar velho. Isso não vai mudar. Mas o nosso espírito, ele é transformado. A nossa percepção de mundo, ela é transformada. Nós seremos transformados para uma vida superior. E nessa vida superior encontraremos com a própria fonte da vida. E a confiança em Cristo e a aceitação dele como fonte de verdadeira vida conduz a uma união vital com Cristo. Cristo, sim, ressuscita Lázaro. E é engraçado que na passagem do texto, em um dos versos fala que isso acontece para que a glória de Deus seja manifestada. Jesus poderia não ressuscitar Lázaro, mas ele escolheu ressuscitar Lázaro para que a glória de Deus fosse manifestada. Lázaro era um amigo, Jesus chora. Marta, decepcionada com Jesus, porque ele poderia ter vindo antes, mas Marta não tinha entendido ainda o sentido de que Jesus era a ressurreição e a vida. Marta estava dominada por suas emoções tristes, estava com o seu entendimento e a sua perspectiva de mundo embaçada, porque havia perdido o seu irmão. E quantas vezes isso não acontece conosco? Temos a nossa percepção de vida embaçada, porque não estamos olhando num aspecto ou num espectro maior. Todo crente, na realidade e para sempre, nós estamos dotados a morrer. Nós vamos morrer. Mas morrer dotado da plena luz, que é Cristo, é a mais clara garantia da vida que está em Jesus. E o que significa morrer? Significa viver continuamente com Cristo. Nas terças-feiras, se não me engano, vocês estão
Ainda estão no Apocalipse? Estão fazendo, já passou? Então, poxa, tudo bem. Mas dos estudos que eu trouxe aqui foi falar justamente sobre isso. Haverá um ponto de que tudo isso que nós entendemos, a nossa percepção de mundo, ela vai mudar. Todo conceito temporal vai mudar. Conceito de luz vai mudar. Ele é a própria luz. Imagina isso. Nós olhamos para o sol hoje, no inverno principalmente, é o sol falso, né? Olha, tá sol, tá menos 15. Sol falso. Não esquenta nada. Né? Mas a ideia do céu é diferente. Não haverá sol, porque Cristo ilumina. Ele é a vida, na vida eterna. Tudo isso, a ressurreição de Lázaro, os milagres aconteceram para que a glória de Deus fosse manifesta, pois Ele é a ressurreição e a vida. Feche seu olho. Eu quero orar.